O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo disse Jesus: ai de vós, mestres da lei, fariseus hipócritas, vós pagais o dízimo da hortelã, da erva doce, do cominho, e deixais de lado os ensinamentos mais importantes da lei, como a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vós deveríeis praticar isso sem, contudo, deixar aquilo. Guias cegos, vós filtrais o mosquito, mas engolis o camelo. Ai de vós, mestres da lei, fariseus hipócritas, vós limpais o copo e o prato por fora, mas por dentro estáis cheios de roubo e de cobiça. Fariseu cego, limpa primeiro o copo por dentro, para que também por fora fique limpo. Palavra da salvação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Podemos sentar um pouquinho. Jesus, manso e humilde de coração. Nós estamos lendo o capítulo 23 de São Mateus, e é o famoso discurso onde que Jesus está censurando os fariseus, né? Na linguagem cuiabana diria que Jesus está esculhambando os fariseus. Jesus não está esculhambando os fariseus. Jesus está dizendo a verdade a respeito dos fariseus. Guias cegos, raça de víboras, sepulcros caiados, né? Gente sem conversão, geração adúltera. Ele está fazendo o diagnóstico. Gente, é Jesus quem está falando, né? Eu acho que Deus sabe quem que é quem, né? Deus sabe, não sabe? Deus sabe. Deus sabe tudo. Ele vê o coração. Os homens veem a aparência, mas Deus vê o coração. Ele vê o interior de cada um. Ele não julga conforme os comentários da galera. E disse ontem na missa, digo hoje, esse ato de Jesus para com os fariseus é um ato de misericórdia. Jesus está amando os fariseus ao mostrar os defeitos deles de forma clara, clamorosa, porque ele já tentou de tudo com os fariseus e eles não se convertem. E quando a gente lê o Evangelho, nós não podemos cometer o erro assim de dizer: nossa, olha os fariseus. Se nós não colocarmos as barbas de molho, né? A cabeleira de molho, nós podemos ficar piores do que os fariseus. E o que é o problema deles? Jesus está dizendo: vocês não praticam os ensinamentos mais importantes da lei, como a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Se nós queremos ser religião, né? Se os judeus queriam ser religião, quem que são os religiosos, padre? São aqueles que seguem os ensinamentos de Deus. Na antiga aliança, os judeus. Hoje, na nova eterna aliança, nós, católicos, cristãos. Então, o que Jesus mais quer de nós? O que a Santíssima Trindade, Pai, Espírito Santo, mais quer de nós? Justiça, misericórdia e fidelidade. Não sei você, mas se eu olho para dentro do meu coração, muitas vezes eu vejo que aqui tem muita injustiça dentro de mim. Eu olho para dentro de mim, eu vejo que não tem misericórdia, tem rigor, tem um legalismo dentro de mim. Muitas vezes eu olho para mim, fidelidade, eu enxergo infidelidade. Então quem que é esse justo, misericordioso e fiel? É só Deus.
Mas Padre, Deus está exigindo de nós justiça, misericórdia e fidelidade? Ao menos que queiramos, né? Ao menos que queiramos praticar a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Por isso que Jesus exalta os humildes, porque os humildes sabem que eles não são justos. Os humildes sabem que eles não são tão misericordiosos e tão fiéis. Está lembrado da parábola do fariseu? De novo os fariseus, fariseu e o publicano? O fariseu entrou lá na frente da igreja, foi lá no altar. Obrigado, Senhor, te louvo, te bendigo, te agradeço, porque eu pago o dízimo integral, porque eu devolvo não sei o que para o templo, porque eu não sou adúltero, porque eu não sou qualquer um, eu te louvo, te bendigo, Senhor, porque eu sou um homem bom e não sou como aquele que está ali, um pecador público. Enquanto o publicano chegou, Lucas capítulo 18, versículo 14, o publicano chegou na porta da igreja, ajoelhou, reconheceu as suas misérias, ele viu que ele não era justo, nem misericordioso, muito menos fiel, e disse: Senhor, tem piedade de mim, que sou um pobre pecador. Enquanto o outro ficou louvando: olha, eu faço isso, eu faço aquilo, eu devolvo isso, eu pratico aquilo, e eu não sou igual a eles, O que Jesus disse na parábola? Que o fariseu saiu da igreja pior do que entrou, enquanto aquele que se reconheceu pecador, indigno, pediu misericórdia, saiu justificado. E Jesus disse, Lucas 18:14, todos aqueles que se exaltam serão humilhados, e todos aqueles que se humilham serão exaltados. A humildade é reconhecer a verdade, é enxergar. O humilde enxerga, o orgulhoso é cego. Fariseu cego, ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas, vós limpais o copo e o prato por fora, né? Gostava só de ver aquelas franjas, a barba feita, o cabelo penteado e todas aquelas roupas e aquelas pompas. Gostava de sorrir para os outros, sair assim bem vestido, né? Cheio de gente perto. Vós gostais de arrumar as coisas por fora, mas por dentro estão cheios de roubo e de cobiça. Será que mudou? Será que é só 2000 anos atrás? Ou hoje a gente tem a turma do colarinho branco, né? Hoje a gente tem aqueles que gostam de ficar o dia inteirinho engravatado e gostam de estar bem na fita, mas por dentro são cheios de roubo, de corrupção e de cobiça. Fariseu cego. Isso vale para todos. E lembrem que os fariseus eram os líderes religiosos. Aqui Jesus está falando principalmente com os clérigos, bispos e padres, cardeais, bispos e padres, seminaristas, religiosos, mas também vale para o poder político, aqueles que têm alguma autoridade política. E o Senhor está dizendo para todos: limpa primeiro o copo por dentro, para que também por fora fique limpo. Jesus está pedindo o culto do nosso coração. Deus vê as coisas por dentro, meus irmãos, e feliz daquele que começa a trabalhar em si mesmo a partir do coração. Quem fez isso, Padre? Santa Mônica. Celebramos hoje Santa Mônica, mãe de Santo Agostinho, e aquela mulher chorou 33 anos para a conversão do seu Agostinho e também do seu marido Patrício. Rezou e rezou. E qual que era a lamentação de Santa Mônica? Qual que era a grande tristeza do coração dela? Porque ela não batizou Santo Agostinho quando ele nasceu. Ela chorou e chorou uma vida inteira, passava suas lágrimas no sacrário, ia na igreja, entrava e saía na igreja todos os dias, e rezava, implorava e chorava. Pedia: Senhor, meu Deus, dê a conversão do meu filho, eu só peço que ele seja católico.
É isso que eu peço para ele, que ele se deixe batizar, porque ele já está com 30 e tantos anos. Só peço que ele se deixe batizar, que esse meu filho não morra, Senhor, jamais, que ele não morra sem o batismo. Celebrar Santa Mônica é celebrar a importância do batismo, gente, porque não existe salvação sem o batismo. Marcos 16:15, quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. E olha a importância de uma pessoa ser batizada, e como que Santa Mônica lamentava, e como que ela lamentava porque ela não foi o mais breve possível com o pequeno Agostinho para a pia batismal. E nos nossos dias, quantas crianças, quantos menininhos, quantas menininhas, gurizinhos aí, gurizinhas, sem o batismo. Meu Jesus, misericórdia, o que é isso? Que presunção que é essa? Como que essas pessoas conseguem ser tão presunçosas, achar que aquela criança vai ter 5 anos, 10 anos, 15 anos, para depois batizar? Não, a igreja ensina, o batismo precisa ser imediato, nasceu, batiza. Santo Afonso de Ligório, doutor moral, ele diz, é uma falta grave ficar adiando o batismo das nossas crianças. E o mesmo Santo Afonso diz, é um sinal de predestinação divina, é um sinal de preferência divina, o batismo na mais tenra infância. Quanto mais cedo uma criança batiza, tanto é que é sinal que Deus a favorecerá com muitas graças para herdar o reino dos céus. E hoje as pessoas acham que vão viver para sempre. Ontem eu estava meditando com Santo Afonso, e Santo Afonso que diz, é Santo Afonso que diz, porque ele é muito inteligente, ele sabe o que ele diz. Ele diz que todos nós nascemos com a corda no pescoço. Todos nós. Que isso, padre? Que isso, Santo Afonso? Nascemos com a corda no pescoço? Sim, todos nós já nascemos com a morte na nossa frente. A questão é só do dia e da hora. Por isso que Jesus disse, o que digo a todos, estejais preparados. Nós precisamos estar preparados para a nossa morte, porque na verdade a morte não é morte, é a passagem para a vida eterna. Ai, padre, mas ninguém quer morrer não, né? Não é que ninguém quer morrer, tem gente que quer morrer. Ai, padre Braulio, o senhor quer morrer? Olha, querer, falar assim, eu vou querer morrer amanhã ou depois, isso não está no nosso controle, né? Mas eu vou dizer uma coisa para vocês, o dia que eu morrer, vocês não ficam tristes não, fica feliz, mas muito feliz, solta foguete assim, e começa a rezar um monte de missa para mim, não é? Comece a rezar um monte de missa para mim, porque era o que Santa Mônica pedia a Santo Agostinho, lembra-te de mim no altar. O dia que Santo Agostinho, o irmão dele, estava vendo a mãe dele doente na cama, eles começaram a ficar preocupados, o irmão de Santo Agostinho ficou mais preocupado ainda, e Santa Mônica, ela que estava um pouco agonizante, ela retomou a consciência e disse, não precisem ficar preocupados comigo, só peço que vocês lembrem de mim no altar do Senhor todos os dias. É isso, o que a gente precisa é da misericórdia de Deus para nos abrir as portas do céu, abrir as portas do céu. E Santa Mônica entrava na Basílica de Milão, ia lá conversar com Santo Ambrósio, pedir para Santo Ambrósio rezar pela conversão de Agostinho. E um dia Santo Ambrósio disse assim para ela, olha minha senhora, eu não sei, uma coisa eu tenho certeza, eu não sei o dia e a hora que a senhora vai ganhar essas graças, isso eu não sei te dizer, mas uma coisa eu te falo, e te falo com muita certeza, porque Santo Ambrósio era um homem santo e conhecia Mônica. Ele disse assim para Santa Mônica, é impossível que se perca um filho de tantas lágrimas. É impossível que se perca um filho de tantas lágrimas. Santa Mônica é a mãe que todo filho gostaria de ter, porque era uma mulher de fé, uma mulher atenciosa, uma mulher que estava na presença de Deus,
sem cessar, incessante, por conta do seu filho. E o próprio Santo Agostinho diz assim, a respeito de Santa Mônica. Veja o que ele diz. Santo Agostinho diz assim: o que me tornei e como eu devo à minha mãe. Independente da idade e do estado civil, todas as mulheres podem se tornar mães espirituais, mães de um sacerdote, rezar por um padre. Santa Mônica é uma grande mãe espiritual de Santo Agostinho, porque ela rezou para a conversão dele, e depois que ele se tornou cristão, um homem de Deus, ela continuou rezando. É possível também para uma mulher doente, para uma mulher moça, solteira, ou para uma viúva. Em particular, isso vale para as missionárias religiosas que oferecem inteiramente a própria vida a Deus para a santificação da humanidade. São João Paulo II agradeceu até mesmo uma menina bem jovenzinha, pela sua ajuda materna. Ele disse assim: exprimo a minha gratidão também à beata Jacinta de Fátima, 8 aninhos, pelos sacrifícios e orações oferecidos pelo Santo Padre, que ela tinha visto em grande sofrimento. O Papa agradeceu Santa Jacinta no dia 13 de maio de 2000, porque sendo uma menininha de 8 anos, estava rezando como uma gigante espiritual para a santificação do clero. Cada sacerdote é precedido por uma mãe, que a miúde também é uma mãe de vida espiritual para os seus filhos. Giuseppe Sarto, o Papa São Pio X, por exemplo, logo depois de ser consagrado bispo, foi visitar sua mãe. Na época, com 70 anos de idade, ela beijou respeitosamente o anel do filho e, de repente, tornando-se meditativo, indicou o seu pobre anel nupcial de prata e disse: sim, Pepo, ela chamava ele de Pepo, sim, Pepo, mas você agora não estaria usando esse anel de bispo se eu antes não tivesse usando o meu anel de casamento. São Pio X justamente confirmava a partir da sua experiência: cada vocação sacerdotal vem do coração de Deus, mas passa através do coração de uma mãe. E às vezes essa mãe não precisa ser biológica, pode ser espiritual. Quando eu nasci, a minha avó materna me tomou nos braços e disse: esse menino vai ser padre. Uma palavra de bênção, assim que eu nasci. E foi ela que me criou, foi ela que me ensinou a fazer o sinal da cruz, foi ela que me levou na igreja, foi ela que me mostrou a via sacra, foi ela que me mostrou o crucifixo, foi ela que me ensinou a amar Jesus e respeitar a igreja e os sacerdotes. Assim foi Santa Mônica para Santo Agostinho. Uma ótima prova disto é a vida de Santa Mônica. Santo Agostinho, seu filho, que aos 19 anos, como estudante em Cartago, havia perdido a fé. Santo Agostinho foi mexer com um monte de filosofia que não presta, né? Foi mexer com coisa errada. Quanta gente com a cabeça virada hoje em dia, né? Santa Mônica sempre intercedendo por ele. E ele vai escrever nas suas confissões, olha que bonito: tu estendestes tua mão, falando da mãe dele, né? Tu estendestes tua mão do alto e tiraste minha alma destas densas trevas, pois minha mãe, tua fiel, Santo Agostinho está falando com Deus, né? Falando que Deus estendeu a mão, sua mão misericordiosa para ele, e tirou ele das trevas, pois a minha mãe, tua fiel, chorava por mim, mais de quando não chorem as mães pela morte física dos seus filhos. E no entanto, aquela viúva casta, devota, morigerada, das que são as tuas prediletas, já há mimosas graças à esperança, mas nem por isso menos dada ao pranto, não cessava de chorar frente a ti em todas as horas da sua oração. Santo Agostinho está agradecendo a Deus pelas orações e lágrimas de sua mãe. Após a conversão, ele disse com gratidão, disse para a mãe dele: minha santa mãe, tua serva nunca me abandonou, ela me pariu com a carne
para esta vida temporal e com o coração para a vida eterna, o que me tornei e como devo à minha mãe. Durante as suas discussões filosóficas, Santo Agostinho queria sempre que a sua mãe estivesse ao seu lado. Ela escutava atentamente, às vezes intervia com um parecer delicado, ou para o assombro dos sábios presentes, dava respostas a questões abertas. Portanto, não surpreende que Santo Agostinho se declarasse o seu discípulo da sua filosofia. É isso que a igreja quer ensinar para nós nesse dia de hoje, que atrás de um grande sacerdote tem uma grande mãe, seja biológica ou seja espiritual. Você que é mulher, você que é batizada, você que tem filhos, posicione-se diante de Deus, derrame as suas lágrimas, rasgue o seu coração diante de Deus, por 5 anos, 10 anos, 15 anos, 30 anos, Santa Mônica foi 32 anos, porque Deus é fiel e não se perde absolutamente nada daquilo que é oferecido diante dele e pedido com um coração sincero. Não desanime, não desista dos teus filhos. Os pais é a mesma coisa, né? Homens, não desistam dos seus filhos. E os filhos também, por sua vez, se não tiveram os pais que gostariam de ter, mas nós temos uma mãe belíssima, santíssima, a Virgem Maria, São José, nosso Pai. Podemos recorrer a eles, nos entregar a eles. Santa Mônica, Santo Agostinho, frutos de oração. Ninguém nasce perfeito, ninguém nasce santo, ninguém nasce pronto. Assim como a gente constrói uma casa, a gente deve construir o nosso ser cristão, nosso ser católico, e não devemos desistir nunca dos nossos filhos, jamais. Filhos, netos, temos que rezar, temos que abrir o coração na presença de Deus, de noite sem cessar, como fez Santa Mônica, porque perfeito é só Deus, justo é só Deus, misericordioso é só Deus, fiel é só Deus. Mas nós podemos ser menos fariseus e um pouquinho mais parecidos com Santa Mônica, com Santo Agostinho, porque foram com o seu coração na presença de Deus, não usaram maquiagem, não usaram máscaras, não ficaram querendo passar para Deus o que eles não eram, e foram atendidos. Hoje nós temos um dos maiores santos de todos os tempos, Agostinho de Hipona, o maior doutor da igreja. Os grandes filósofos, teólogos, dizem que os 2 maiores santos de todos os tempos, São Paulo e Santo Agostinho, porque depois de São Paulo e Santo Agostinho, tudo foi releitura dos 2. Então veja o que ela pedia simplesmente para que Agostinho fosse batizado, ela só pedia o batismo. Deus deixou ela rezar, Deus deixou ela rasgar o coração, deixou ela chorar, visitas ao Santíssimo, missas, vigílias, e Deus não deu somente um homem batizado, Ele deu um bom batizado, um bom cristão, um filósofo, um padre, um bispo, um místico, um fundador, um escritor, um historiador, um filósofo, um teólogo, um doutor da igreja. Ele deu uma luz para os séculos, fruto de quê? Do coração de uma mulher que tinha se arrependido amargamente, porque quando a criança nasceu, ela não batizou imediatamente. Batizemos os nossos filhos, porque não sabemos o que será o dia de amanhã. Aprendamos a ser cristãos com a igreja católica, não vamos aprender o cristianismo de hereges, isso não. A igreja sempre batizou crianças e sempre batizará. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Coração imaculado de Maria, confiança, saúde e vitória.